capítulo 3, versículo 15. Essa é a última mensagem da série expositiva sobre família, tá? Terminamos todo o capítulo 7 que fala sobre família e hoje nós veremos aqui nessa transição para o capítulo 8 de 1 Coríntios, que acontecerá no próximo domingo. Hoje nós vamos ouvir uma pregação em Gênesis 3,15, tá bem? E a partir do próximo domingo vamos retomar a pregação em 1 Coríntios a partir do capítulo 8. Gênesis 3,15, assim nos diz a palavra de Deus, meus irmãos. Gênesis 3,15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Meus irmãos, nós temos aqui diante de nós, irmãos, podem sentar. Nós temos aqui diante de nós, meus irmãos, neste texto, o Evangelho pregado pela primeira vez. Este texto, inclusive, ele é conhecido por isso, por este nome, proto-evangelho. O Evangelho pregado a primeira vez. Meus irmãos, se a nossa Bíblia parasse exatamente nesse versículo 15 de Gênesis capítulo 3 e não tivéssemos mais os outros livros, se por acaso isso acontecesse, meus irmãos, nós teríamos aqui toda a obra de Cristo dada para nós. Nós temos aqui o plano de Deus, salvar pecadores por graça, mediante o seu Filho Jesus, revelado já nesse texto aqui, os primeiros capítulos da Bíblia Sagrada. Tá? Nós temos aqui a primeira vez em que o Evangelho foi pregado. Tá? Nesse texto aqui, meus irmãos, existe muita riqueza. Uma multidão de sabedoria está aqui, irmãos. Tá? Esse texto aqui nós poderíamos pregar por domingos e mais domingos, e semanas e por semanas, e nós nunca iríamos esvaziar toda a riqueza de teologia, de graça, de sabedoria, de amor que o Senhor apresentou aqui, neste pequeno versículo que nós lemos logo nos primeiros capítulos da Sagrada Escritura. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Meus irmãos, esse texto ele é excelente tanto por causa da própria verdade que está contida aqui, mas também que é o Evangelho de Jesus. Mas também esse texto ele é excelente por causa do pregador deste Evangelho. Na primeira vez que foi pregado, quem foi que pregou o Evangelho a primeira vez aqui, irmãos? Foi Deus. É Deus que está a falar aqui. Deus fala em toda a Escritura, mas Deus falando isso aqui lá no jardim, foi a primeira vez que o Evangelho foi ouvido. A pregação do Evangelho foi ouvida e quem pregou o Evangelho foi o próprio Deus a primeira vez. Não foi homem, nem mesmo homem de Deus, foi o próprio Deus. Mas para entendermos um pouco mais a profundidade aqui desse versículo, meus irmãos, nós precisamos entender o contexto geral, o contexto teológico aqui dessas palavras. Em primeiro lugar, nós conhecemos bem a história de Gênesis capítulo 1. Sabemos que Deus criou tudo, Deus criou os céus e a terra, e é assim que começa Gênesis capítulo 1, versículo 1. Tá? No princípio criou Deus os céus e a terra. E nós temos aqui no livro de Gênesis, escrito por Moisés, que escreveu todos os 5 primeiros livros da Bíblia, de Gênesis a Levítico, também chamado entre os judeus de Torá, conhecido pelos cristãos como Pentateuco. Nós temos logo no primeiro versículo uma estrutura literária que é preciso nós percebermos bem para quando chegarmos lá na frente entendermos o propósito daquele versículo 15 ter dito acerca de serpente e mulher, de descendência de um e descendência de outro, de inimizade de um contra outro.
Para entendermos isto, vamos entender a estrutura dos primeiros capítulos. Tá? Em primeiro lugar, Deus cria os céus e a terra, versículo 1. E versículo 2 ele começa a dizer: a terra, porém, estava sem forma e vazia. E então ele começa a dizer, no versículo 2, que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Tá? Versículo 3, houve a luz, o Senhor criou a luz. Tá? Versículo 6, ele cria o firmamento no meio das águas, e então começa a narrar a criação. Mas o que é importante nós percebermos aqui, irmãos, é que o versículo 1 já deu o aspecto geral da criação de Deus. Primeiramente, uma verdade geral foi apresentada como completa, como já realizada. E o que foi? Deus criou os céus e a terra, versículo 1. E agora no versículo 2 vai dizer como é que ele criou. Tá? Então, primeiramente diz que ele criou tudo. E a partir do versículo 2 vai apresentar detalhes. Então diz, essa terra que Deus criou, aí vai dizer, estava sem forma e vazia, Deus criou luz, Deus criou os luminares, Deus criou os animais, Deus criou as águas de cima, as águas de baixo, Deus criou o homem. Então ele começa a apresentar os detalhes, desenvolver o versículo 1. E quando chega no versículo 27, nós temos ali o que os teólogos chamam de a coroa da criação, porque é a última criação de Deus dentro da narrativa aqui, e é a mais excelente, que é o ser humano. Versículo 27 diz: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tem ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Li o versículo 26, né? E o versículo 27 diz: criou Deus, pois o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então o versículo 27 diz que Deus criou o homem, tá? E começa a dizer que ele deve dominar sobre a criação, ele deve governar sobre a criação. Começa a dar mais detalhes sobre isto, sobre como é esse governar. Tá? Ele colocou o nome sobre os animais, deu nome aos animais, toda a erva da terra, aquilo que a terra produzia poderia servir de mantimento para o homem. Tá? Então, versículo 27, ele começa com a verdade: Deus criou o homem e mulher. E então, depois que ele apresenta essa verdade geral, ele vai apresentar os detalhes da verdade geral. E onde é que está isso? No capítulo 2. Já que o capítulo 1, versículo 27 diz que ele criou o homem e mulher, capítulo 2 vai dizer como ele criou. E assim nós devemos entender que o mundo foi criado de fato em 6 dias, literais, de 24 horas, e o 7º dia foi para descanso. E depois isso vai fazer uma alusão posteriormente no Novo Testamento à nova criação que foi iniciada com Cristo Jesus no dia da sua ressurreição, que foi no domingo, tá? Mas aqui é apresentado ainda no 7º dia. E no capítulo 2 nós temos detalhes da criação do homem. Então o capítulo 1, irmãos, o capítulo 2 não deve ser entendido como uma sequência do capítulo 2, como falando de outro evento, tá? Porque se for assim, nós temos a criação do homem no capítulo 1 e no capítulo 2 fala da criação do homem, tá? Então Deus não criou 2 Adões, tá? Deus não criou Adão 2 vezes, tá? Capítulo 1 está narrando uma verdade geral e capítulo 2 vai descrever os detalhes dessa verdade geral, como por exemplo, vai dizer, versículo 7, o Senhor formou o homem do pó da terra, ele soprou nas narinas o fôlego de vida. Esses detalhes que existem no capítulo 2, versículo 7 adiante, não estavam presentes lá no capítulo 1, versículo 27. Capítulo 2, versículo 8, e plantou o Senhor um jardim no Éden, e pôs nele o homem que havia formado. No versículo 15, tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Versículo 16, Deus dá uma ordem dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então Deus começa a apresentar aqui
o contexto do jardim para o homem que foi criado, tá? E a partir do versículo 18 ele descreve a formação da mulher. É dito que não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Depois de Deus criar tudo, todas as coisas antes do homem, Deus diz: e viu Deus que era bom, e viu Deus que era bom, e viu Deus que era bom. E agora tem o contrário. Deus viu que não era bom o quê? Que o homem permanecesse só. E Deus criou a mulher para o homem, visto que o homem foi feito também para a mulher. Tá? Versículo 19, nós sabemos que Deus formou, havendo pois o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e de todas as aves do céu, trouxe ao homem para ver como este lhe chamaria. O homem começa a botar nome nos animais. Tá? Versículo 21, Deus faz cair um pesado sono sobre o homem, sobre Adão, e ele adormece, tá? Um sono mesmo, ficou praticamente consciente, digamos assim, não é? Então ele está lá a descansar, a dormir, e Deus corta ali do lado e tira uma costela, e a partir dali, do lado de Adão, Deus cria a mulher. Algumas pessoas com tendências mais modernas, influenciadas por um contexto mais evolucionista, e querem introduzir isso na Bíblia, tentam dizer que isso não aconteceu literalmente, que 6 dias não são literais, e não é que realmente Deus tirou aqui do lado, mas isto é simbólico, não é que Deus fez o homem adormecer e a mulher saiu de uma costela dele, não deve ser entendido assim. Então algumas pessoas têm essa ideia, que não está presente no texto, e é uma teologia imposta sobre o texto por causa de influências do evolucionismo que nasceu entre o século XIX e o século XX, e tentam arranjar o texto bíblico para falar de uma terra velha de milhões de anos. Mas, irmãos, tudo isso não está aqui no texto. Devemos usar até as Escrituras, e essas tendências modernas são imposições sobre o texto e não fluem do texto, não saem das Escrituras, tá? São forçados para dentro das Escrituras, e nós não somos obrigados a abraçar isto. Devemos ficar com a Bíblia neste aspecto, e onde a ciência concorda com a Bíblia, ficamos com a Bíblia e com a ciência, mas onde ela discorda, devemos esperar por novos dados da ciência e não adaptarmos a Bíblia à ciência, ok? Nós não somos inimigos da ciência, tanto que você usa o telemóvel, isso é ciência tecnológica. Você está com dor de cabeça, você toma um comprimido, tudo isso, porque nós precisamos da ciência, tá? Mas a ciência é a revelação natural de Deus apresentada ao homem, tá? Revelação geral, tá? Mas ela deve estar em conformidade, em consonância com a revelação especial da Escritura. A Escritura está dizendo que foi assim, devemos ficar com isto, tá? Ok. Então, meus irmãos, Deus diz ao homem: deixará, pois, o homem a mulher, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. O homem e a mulher estavam nus e não se envergonharam. Então este aqui é o contexto. Por que isto foi escrito dessa maneira, meus irmãos? Isto não foi escrito dessa maneira para você poder fazer cálculos de quanto tempo a Terra foi criada, em primeiro lugar. Tá? As genealogias da Bíblia dá tantas gerações até tal, tantas gerações até tal. Então, se eu fizer o cálculo, eu chego aí à Terra, a idade da Terra entre 6 a 8 mil anos. Algumas pessoas fazem, mas isso é uma leitura equivocada, tá, irmãos? A genealogia, na Bíblia, elas são apresentadas com propósito, e elas não cumprem uma linha reta, mas apenas de pessoas importantes naquela geração, tá certo? Então não dá para fazer cálculo de quantos anos a Terra tem, contando das gerações de Adão até Abraão, de Abraão até para frente. Nós não podemos fazer isto, estamos fazendo uso indevido, devemos entender a razão da genealogia. Quando a Bíblia fala de espécie, né, os animais segundo a sua espécie, não entenda a espécie segundo a taxonomia moderna da ciência, tá? Espécie é uma derivação, uma forma muito mais geral que a Bíblia fala, do que propriamente o que significa espécie, digamos assim, de uma forma mais veterinária, né? De uma forma mais
mais técnica. Então nós não devemos nos utilizarmos da Bíblia dessa maneira, porque é uma maneira que não convém. Estamos impondo ideias sobre a Bíblia, tá? Então, por que a Bíblia foi escrita dessa maneira, pelo menos os 3 primeiros capítulos? Meus irmãos, porque o livro de Gênesis é um livro teológico. O livro de Gênesis lembrem bem, por que o livro de Gênesis foi escrito por Moisés? Para quem? Para o povo que saía do Egito. E quando o povo saía do Egito, meus irmãos, o povo estava com a mentalidade, a visão de mundo, daquilo que nós chamamos de cosmovisão, absolutamente alterada. E eles passaram 400 anos como cativos, presos, na escravidão do Egito, ouvindo o mesmo ensinamento durante 4 séculos, irmãos, que o sol é um Deus, de que o Nilo, as águas do Nilo, o Nilo é um Deus, de que os animais são deuses também, tanto que os egípcios tinham essa tradição, não é? Tinha ali o deus Anubis e muitos outros, que era a cabeça de um animal, às vezes de um cachorro, e o corpo de um homem, tá? O próprio faraó, ele era considerado um deus, tá? Alguns o nome de Amon-Ra, não é? Que é o deus sol. Então, o povo passou 400 anos aprendendo isso, os filhos deles aprenderam isso, os netos dos hebreus que estavam lá no Egito aprenderam isso. E você passar 400 anos ouvindo a mesma coisa, meus irmãos, é difícil mudar, não é? Então, quando Deus se utiliza do seu servo Moisés e com mão poderosa retira o povo do Egito, meus irmãos, esse povo, com essa mentalidade, começa a ouvir o contrário. Em vez do sol ser Deus e o Criador da vida, o texto diz, e criou o Senhor luminares para o dia. Então o povo começa a ouvir de Moisés, inspirado por Deus, que o sol não é criador de nada, não é Deus coisíssima nenhuma, o sol é uma criatura, o sol é uma criação. O Nilo não é Deus coisa nenhuma, as águas do Nilo são criação de Deus, porque o Senhor criou águas de cima e águas de baixo, tá bem? Os animais, o gato, o cachorro, as serpentes, que eram divinizadas naquela época, não são deuses, porque Deus criou os animais selváticos, então são criação de Deus. Então Deus é soberano sobre toda aquela criação. E os egípcios eles invertiram a coisa. Então Deus começa a apresentar isto ao povo, dizendo, olha, está tudo trocado. O sol é uma criação, Deus é soberano sobre as águas, e o próprio Deus fere as águas, não é? E sai sangue ali. Ele é soberano sobre os animais, é o Senhor que tira sapos ali, não é? Como uma das pragas do Egito, envia piolhos, para que o povo pudesse sair da terra do Egito, o povo que estava debaixo da tirania de Faraó. Então, meus irmãos, isso aconteceu, e quando chega aqui no capítulo 3, Moisés, inspirado por Deus, apresenta que mesmo o homem que era divinizado, por exemplo, Faraó era considerado um Deus, tá? Mesmo o ser humano, a Bíblia diz, é uma criação, é uma criatura, tá? E é assim que o contexto do capítulo 3 nos mostra a grande promessa. Deus cria o homem, cria a mulher, estão debaixo da autoridade de Deus. E Deus dá uma ordem: não comam do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Não comam do fruto. Não comam do fruto. Porque no dia que dele comeres, certamente morrerás. Certamente, sem dúvida, morrerás. Tá? E não existia só essa árvore aqui, irmãos. Nós lemos no início que havia também a árvore da vida, não é? Poderia comer de todos os outros frutos, de todos os outros, dos frutos de todas as outras árvores do jardim, menos daquele. E então eles comeram exatamente daquele fruto, e eles
morreram. Eles pecaram contra a lei de Deus. Então, no contexto de Gênesis 3,15, está, primeiramente, o pecado contra a lei de Deus. Quando o versículo 15 é apresentado, a inimizade entre a serpente e a mulher, entre a descendência de um e a descendência do outro, um ferindo a cabeça e o outro sendo ferido pelo calcanhar. Quando isto acontece no versículo 15, já existe em contexto mais amplo que o homem já tinha pecado. Versículo 6 nos mostra isso, não é? Aí do capítulo 3, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Então, no contexto destas palavras do versículo 15, está este pecado aqui. Este pecado. Tudo começou nos olhos. Tá? A serpente chega para a mulher e ela impõe dúvidas sobre a palavra de Deus. Capítulo 3, versículo 1. Não é? Disse a mulher: é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Olha só, está mudando as palavras do Senhor. Está dizendo, Deus falou que não é para comer de todas as árvores do jardim. A serpente começa a vender uma ideia para Eva de que Deus é muito rígido, Deus é muito chato, Deus é um grande estraga-prazeres. Deus, ele se satisfaz com a minha infelicidade e numa série seguida de nãos para mim. E que é muito tristonho, é um grande marasmo servir a Deus, porque Ele é um Deus de proibições. Então ela vende essa ideia para a mulher. A serpente faz isso. A serpente aqui é a pessoa do diabo, tá bem, irmãos? Representada aqui nessa cobra que, claro, era uma cobra literal mesmo. Mas isto é dito para a mulher. Irmãos, e a mulher, quando vai responder à serpente, ela responde errado. A mulher diz, versículo 2, do fruto das árvores do jardim podemos comer. Ou seja, não, Deus não disse que estava proibido todas as árvores, todos os frutos. Mas, versículo 2, do fruto das árvores do jardim, das outras árvores podemos comer. Está certo. Aí agora, versículo 3, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Ela já tinha comprado a ideia que a serpente tinha vendido acerca da pessoa de Deus como um Deus proibitivo, como um Deus negativo. Porque Deus não falou que não podia tocar. Deus falou isso para Adão? Não. Mas Eva está a dizer aqui, não comereis nem tocareis nele. Eva já começa a absorver aquele entendimento de que, rapaz, Deus, Ele quer me proibir de fazer as coisas, porque é assim, Ele é muito rígido. Já começa a absorver isto. E então, a serpente impõe dúvidas sobre a palavra de Deus. Versículo 4, e a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis. É certo que não morrereis. Irmãos, o maior ataque que existe no decorrer dos séculos e no nosso próprio tempo é o ataque contra a palavra de Deus. E isso é antigo, irmãos. Vem desde o Éden. Pessoas desconfiando da veracidade da palavra de Deus. Deus disse, não comam porque vocês vão morrer. E a serpente disse para a mulher, pode comer porque vocês não vão morrer. Meus irmãos, e hoje é assim, as pessoas desconfiam na palavra de Deus. Começam a dizer que a palavra de Deus tem erro, esse versículo bíblico não é bem assim, não deve ser entendido assim tão literalmente, não são 6 dias de criação, talvez a Bíblia tenha um erro histórico aqui, um erro de geografia acolá, uma descendência, uma genealogia de um livro não bate com o outro, porque tem uma contradição ali, mas isso não é muito importante. E as pessoas começam a ruir a autoridade da palavra de Deus. Mas a autoridade da palavra de Deus, ela é desconstruída não somente através de argumentos bem elaborados, mas muitas vezes com a nossa própria vida, quando a Bíblia nos ensina como devemos viver diante de Deus em piedade, em santidade, educando a nossa família, os nossos filhos, nos caminhos do Senhor, a família servindo a Deus.
E muitas vezes, quando isso é ensinado, todos nós concordamos, mas a primeira vez que a nossa vontade pecaminosa entra em conflito com a palavra de Deus, nós não nos submetemos à palavra de Deus muitas vezes, irmãos, e adaptamos a palavra de Deus à nossa vontade pecaminosa. E quando alguém nos repreende, a primeira coisa que nós fazemos é: pastor, mas eu acho que isso não é bem assim. Não é? Ou então, não, pastor, não, mas nós não nos submetemos à palavra de Deus. A palavra de Deus diz A e nós dizemos: eu não estou satisfeito com isso. Nós somos assim, irmãos, e desde o Éden. Então Eva ouve esta palavra de dúvida da serpente. E a serpente diz: Deus sabe que no dia em que dele comeres, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. É aqui que nasce a divinização do homem, de que nós somos o máximo, de que o ser humano é o que há de melhor no mundo, e você tem que despertar isto de dentro de você, e nós vamos aumentar o seu potencial que já está dentro de você, porque você pode, você é vencedor, você tem controle, tem domínio sobre tudo. Apenas fale, viva positivamente, seja otimista acerca de tudo no mundo, que as coisas vão dar certo, você tem capacidade. Já ouviram pregações assim, irmãos? Quem foi que disse isso a primeira vez? Foi o diabo. Vocês vão ser como Deus. Vão ser como Deus. E as pessoas hoje têm comprado essa ideia de que nós somos o máximo. Nós somos senhores sobre nossa própria vida. Somos deuses andando por aí. Talvez nem sempre alguém diga: eu sou Deus, mas ela se comporta como se fosse. Quem manda na vida dela não é Deus em sua palavra. Quem manda na vida dela é ela própria. Pessoa que vive assim, meus irmãos, ela está vivendo segundo o conselho da serpente, porque nós não conhecemos o nosso coração enganoso, irmãos. Mas muitas vezes seguimos o nosso coração enganoso e seguimos ainda as sugestões de Satanás e vamos com tudo. E quando chega lá na frente, nos arrebentamos todos, irmãos, porque nós não ouvimos a palavra de Deus, o conselho que o Senhor deixou nas Escrituras, a pregação, não é? Irmãos mais experientes que poderão nos ensinar, um conselho do pastor, de uma irmã da igreja que pode lhe ensinar a palavra de Deus sobre aquele aspecto. Nós não ouvimos, queremos fazer a nossa vontade. O texto diz que a mulher viu que a árvore era boa para comer. Tudo começa no olhar, no desejo, e agradável aos olhos. E ela comeu e deu para o marido. Tudo começa com a cobiça dos olhos. Tá? Versículos 7 a 10 apresenta que o contexto dessas palavras é o pecado que trouxe vergonha, porque o versículo 7 até o versículo 10 diz que quando o homem e a mulher comem, seus olhos são abertos e eles não se tornam deuses. Eles começaram a perceber que estavam nus e cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Tá? Versículo 8, eles ouviram a voz do Senhor que andava no jardim para ter comunhão com o homem, para conversar com Adão, para conversar com Eva, não é? Para ter ali um culto doméstico com Deus presente ali no meio do jardim, na viração do dia. Mas naquele dia, eles ouvem a voz de Adão: Adão, onde estás? E Adão respondeu. Naquele dia, irmãos, Deus não estava no lugar marcado para adoração. E Adão disse: Senhor, ouvi tua voz no jardim, porque estava nu, tive medo e me escondi. A reação do homem para com Deus não é uma reação mais de amor, de deleite, de adoração, de devoção. Eu te amo, Senhor, como é bom, Senhor, estar aqui. A reação agora do homem era uma reação que via Deus como uma ameaça. Ele vai me matar. Por quê, irmãos? Porque ele, de fato, Adão, ele estava em débito para com Deus. A alma que pecar, essa morrerá. Não comereis do fruto, porque no dia que dele comeres, certamente morrerás. Tá? E Deus pergunta: quem foi que te fez saber que estavas nu? Então, a resposta de Adão, meus irmãos, a resposta de Adão é:
a mulher que me deste por esposa me deu da árvore e eu comi. Ele começa a contar o que aconteceu ali. É claro que Deus já sabia, mas Deus estava ali chamando de Adão uma confissão de pecado. Tá? Então o pecado trouxe vergonha, o pecado trouxe transgressão para a lei de Deus, o pecado trouxe vergonha, o pecado trouxe condenação, sofrimento, morte física e espiritual. Tá? Versículo 16 a 19, o Senhor diz: multiplicarei sobre modo os sofrimentos da tua gravidez, falando para a mulher, não é? Dará à luz em grande sofrimento, o teu desejo será para o teu marido e ele te governará. Versículo 17, juízo contra o homem também, tá? Visto que atendeste a voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa, e em fadiga obterás dela o sustento durante todos os dias da tua vida. Ela produzirá cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo, do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó e ao pó voltarás, ou seja, vais morrer, tá? Veio morte. Então esse é o contexto. Esse é o contexto. No entanto, chega aqui no versículo 15, no meio de tanta desgraça, de morte, de miséria, de doença, de fadiga, de sofrimento no mundo, de maldição sobre a terra, no meio de tanta desgraça, irmãos, que o pecado trouxe, vem aí o versículo 15. Quando Deus emite juízos contra o homem, quando Deus emite juízos contra a mulher, Deus também emite juízos contra a serpente. E no meio dos juízos, da palavra de condenação de Deus contra a serpente, nós temos aí o Evangelho pregado. A maravilhosa promessa que o Senhor nos deixa nas Escrituras. E o Senhor diz à serpente: porém inimizade entre ti, entre a serpente, e a mulher, entre Eva. Vocês pecaram juntos e trouxeram desgraça sobre a terra juntos, em comunhão. Mas essa comunhão vai ser quebrada por graça, que eu vou colocar inimizade entre vocês. Vocês não vão mais amar o pecado juntos, o diabo e o ser humano, nesse caso aqui a serpente e a mulher. Vou colocar inimizade, tá? Entre a tua descendência, a descendência de Satanás, e o seu descendente, o descendente da mulher. Este te ferirá a cabeça, ou seja, a cabeça do descendente da mulher, a cabeça da serpente será ferida ou esmagada, uma boa tradução, em vez de ferir, tá? E tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui, ferirás o calcanhar, a ideia de ferir mesmo, é um corte pequeno, tá? E aqui, meus irmãos, nós temos a obra de Cristo já revelada numa palavra de juízo contra o diabo. Deus traz dentro dessa palavra de juízo a pregação do Evangelho. Porque, meus irmãos, o texto apresenta a maravilhosa doutrina da encarnação de Cristo. O texto nos fala aqui que essa inimizade entre Adão e a mulher, especialmente a mulher, contra o diabo, vai vir através de um descendente da mulher, que vai esmagar a cabeça da serpente, que lá em Apocalipse capítulo 20, essa serpente aqui é chamada de diabo e Satanás. Então, quando isso acontece, meus irmãos, quando isso acontece, nós temos aqui revelado nas Escrituras a doutrina da encarnação, de que este que esmagarei a cabeça do diabo seria o filho de uma mulher, seria um homem, seria nascido de mulher, certo? Irmãos, e durante a história bíblica inteira nós observamos que essa expectativa de alguém que iria esmagar a cabeça da serpente era mantida pelos crentes da antiga aliança. Quando Caim nasceu, não é?
O texto diz assim, capítulo 4, coabitou o homem com Eva, sua mulher, esta concebeu e deu à luz a Caim, então disse: adquiri um homem, um filho, com o auxílio do Senhor. Né? O que ela está a dizer aqui é: Deus me deu um filho, será ele o que vai esmagar a cabeça da serpente? Olha só, mais à frente, irmãos, nós observamos a geração de Enos, e o texto diz que a partir daí passou-se a invocar o nome do Senhor. Havia a expectativa de que o descendente da mulher nasceria naqueles dias. Depois, só que Enos não, a geração de Enos também foi uma geração corrupta, então não podia ser Enos nem ninguém da sua geração, porque a partir dali foi que veio a Torre de Babel, Gênesis capítulo 11. Tá? Só que antes, meus irmãos, antes veio Noé, e quando Noé nasce, é dito: o seu nome será Noé, porque ele trará descanso para as nossas almas. A expectativa messiânica do filho da mulher que nasceria para destruir o diabo e as suas obras. Mas não pode ter sido Noé, porque Noé, tempos depois, quando saiu da arca, nós sabemos, era um pecador cheio de paixões como nós, embora fosse um servo de Deus, nós sabemos disto. Mas a Bíblia diz que ele plantou uma vinha, se embriagou, ficou nu, trouxe desonra para si e toda a sua família. Não pode ser Noé. Veio Davi, o homem chamado segundo o coração de Deus, mas matou Urias, cometeu adultério com Batseba, se arrependeu de todos os seus pecados. Mas não pode ser ele o Messias. Veio Salomão, que construiu o templo, a qual o Senhor deu a ele para que ele administrasse ali, o maior templo que Deus estabeleceu naqueles dias, em que o Senhor habitaria naquele templo. Meus irmãos, mas depois ele se corrompeu por causa das muitas mulheres. O texto bíblico diz inclusive que ele entregou o próprio filho a Moloque para ser queimado. Um homem desse não pode ser o Messias. E a história bíblica inteira, irmãos, apresenta essa expectativa messiânica. A teologia bíblica nos mostra que a revelação de Gênesis 3,15, esta promessa esperava o cumprimento naqueles dias. Mas não teve cumprimento, foi somente com uma jovem, nós sabemos, Maria, em que ela concebeu, sem intervenção do homem, mas absolutamente por obra divina, especial de Deus, concebeu Cristo ali. E então ela, que não era sem pecado, Maria tinha pecado, ela diz: a minha alma engrandece ao Senhor, porque ele viu a indignidade da sua serva, o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Se ela se reconhece como indigna, em primeiro lugar, e se ela se reconhece como chama Deus de o meu Salvador, só precisa de Salvador quem está perdido, pois não? Então, para estar perdido tem que ser pecador. Então Maria não foi concebida sem pecado, Lucas capítulo 1 e capítulo 2 deixa isso muito claro, a palavra de Deus. Mas ela era uma mulher de boa reputação, uma judia piedosa que amava o Senhor, embora ainda falha, mas ela amava a Deus. Deus se utilizou dessa mulher de Deus, que pertencia a ele, e então do seu ventre veio Cristo, um descendente da mulher. Não descendente do homem e da mulher, o descendente da mulher. Descendente da mulher. E ele veio de uma forma absolutamente imprevisível. Deus encarnado, irmãos, pisando aqui neste mundo. Deus, criador dos céus e da terra, agora ele entra na criação. O Deus infinito, atemporal, eterno, ele entra dentro do tempo que ele criou. O Deus que governa os oceanos, todos os mundos que existem, ele os tem na sua mão como se fossem poucos grãos de areia. Esse Deus, ele foi feito bebê. O Deus que não está limitado a espaço, porque o espaço, a matéria veio dele. Esse Deus ali coube dentro de uma manjedoura de animais.
o Senhor sapientíssimo, onisciente, conhece todas as coisas, presciente, sabe do futuro desde o começo. Esse Deus um dia foi criança, aprendeu a falar, precisou aprender a andar. E o livro de Hebreus diz que ele aprendeu através do sofrimento. Meus irmãos, quem poderia desconfiar que Deus salvaria os homens desta maneira? De que ele se faria carne, Deus pisaria nessa terra para salvar homens. Porque nenhum homem poderia fazer isso, porque todos eram pecadores e todos são pecadores. Então, um homem precisava fazer isso, mas não tinha um homem para fazer isso sem pecado. Então foi necessário que Deus se fizesse homem para vir. E ele, absolutamente Deus, e absolutamente homem, vindo de uma mulher aqui na terra, ele nasce e começa a cumprir esta profecia aqui. Começa a cumprir. Mas o texto também nos apresenta os sofrimentos e a morte vicária de Cristo, porque diz que ele vai vir de uma mulher e que a serpente vai ferir o calcanhar dele. Certo? Ou seja, para que o descendente da mulher, que cumprisse essa promessa aqui e trouxesse salvação para o mundo, para que isto acontecesse, irmãos, ele precisava ser ferido. E é isso que diz Isaías 53. Ele foi ferido pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras, pelo seu sofrimento, pela sua dor, nós fomos sarados. Tá? Ele foi ferido por nós. Tá? Aquela dor ali, irmãos, que Jesus sentiu no Calvário, não era só a dor física. Às vezes a gente assistindo aqueles filmes de Hollywood, não é? E algumas pessoas se impressionam com os sofrimentos do filme, por exemplo, do Mel Gibson, A Paixão de Cristo. Tinha gente que ia para o cinema, voltava chorando, emocionada. Irmãos, aquilo dali representa muito menos da metade dos sofrimentos realmente que Cristo passou. Porque qualquer pessoa, devido guardando as devidas proporções, mas uma pessoa poderia sofrer aquilo dali e não ser o salvador dos homens. E depois que sofresse aquilo dali, ia para o inferno. O maior sofrimento de Cristo, irmãos, não é aquele retratado por Hollywood, por efeitos especiais, um filme campeão de bilheteria. Isso não representa o maior sofrimento de Cristo. A dor de Cristo foi imensa, foi terrível, tá? Inenarrável. Mas o maior sofrimento foi espiritual, porque a ira de Deus caiu sobre ele, irmãos. Essa ira deveria cair sobre nós, porque quem pecou contra Deus fomos nós. E ele recebeu sobre ele, nunca teve nenhum pecado, nenhuma mancha, nenhuma mácula, irmãos. Sempre teve a mais perfeita comunhão com Deus na eternidade. Não precisava de nada, porque ele estava satisfeito consigo mesmo, absolutamente feliz em sua própria pessoa, e ninguém o obrigou a morrer, mas ele foi por livre e espontânea vontade, ele foi por amor de pobres criaturas como nós, ele se entregou por amor. E ele foi ferido. A ideia de ferir o calcanhar aqui, irmãos, comparado à ideia da serpente de ter a cabeça esmagada, é a ideia de que o sofrimento dele, tá, físico, comparado ao sofrimento da serpente, o sofrimento físico de Jesus é inferior, porque ele só tem um calcanhar ferido, em termos de, comparado à serpente que vai ter a cabeça esmagada, tá? Mas o sofrimento de Cristo, em termos do seu caráter espiritual, vicário por nós, é incomparável. E Hollywood não consegue apresentar isso. A ira de Deus caindo sobre o Filho. O Filho provando o inferno ali no Calvário.
sempre viveu na mais absoluta comunhão com Deus, desde toda a eternidade, irmãos. E num dia ele grita na cruz dizendo: Deus meu, por que me abandonaste? Por nossa causa, irmãos, por nossa causa. Ele sua sangue. Tal são os terrores do inferno dentro dele, para que nós não pudéssemos provar o inferno futuramente. Meus irmãos, ele foi ferido o calcanhar, mas também isso aqui literalmente, porque entre seus pés foi passado ali um pregão, não é? Um prego atravessou os seus pés. Tá? Ele foi ferido o calcanhar para nos trazer paz. Aqui fala da morte de Cristo por nós. E como nós nos apropriamos disso para a nossa vida? Quando nós depositamos nele a nossa fé, abandonamos o nosso pecado e dizemos: Senhor, perdoa minhas iniquidades, e a partir de hoje eu quero viver para Ti, Senhor. Perdoa os meus pecados. Eu confesso os meus pecados diante do Senhor. Este pecado, e começamos a nos arrepender daquilo que fizemos, e começamos a sentir a dor do arrependimento, e prosseguimos nisto, irmãos, gemendo no coração contrito, machucado, porque ofendeu a lei de Deus, e nos envergonhamos diante dele, e não somente das consequências do nosso pecado, que são feias, mas do próprio pecado. E tendo feito isto, irmãos, colocando a nossa fé nele, nós nos apropriamos pela fé daquilo que Cristo fez por nós, e a nossa iniquidade é colocada em Cristo, e a justiça de Cristo é colocada em nós, de tal maneira, como diz o Catecismo de Heidelberg, Deus não mais nos olha como pecadores perdoados, Deus nos olha como pessoas, como se jamais tivéssemos praticado pecado algum, porque Ele vê em nós a justiça do Seu Filho, Ele vê em nós a perfeição do Seu Filho. É por isso que Ele escuta as nossas orações, não porque nós oramos bem, não porque nós somos bons crentes, é porque Ele vê o sangue de Cristo sobre nós, e Cristo mediando a obra em nosso favor. Tá bem? Então é isto que a Bíblia apresenta sobre Cristo ter o calcanhar ferido, é a sua morte vicária. Ele viria para poder trazer salvação, vindo de uma mulher, mas ele seria morto também. E qual é a consequência disso? A consequência disso é que ele ferirá a cabeça da serpente. Tá? Ferirá a cabeça da serpente. Este te ferirá a cabeça. Este ferirá a cabeça. Irmãos, foi exatamente isto que aconteceu no Calvário. O que para o diabo e o mundo inteiro na época parecia o símbolo do fracasso, irmãos, nos planos, nos desígnios, nos conselhos eternos de Deus, era a mais absoluta vitória de Deus contra o mundo, o pecado, a carne, o diabo. E Colossenses diz que Deus os expôs aos desprezos, fazendo triunfar sobre eles na cruz. A dívida que nós tínhamos contra Deus foi pregada na cruz. Quando Cristo disse tetelestai, está consumado, Ele pegou a nossa dívida e cravou na cruz. E a partir dali, irmãos, nós, quando cremos em Cristo e o recebemos a sua obra em nós por fé. Fé que Ele mesmo dá. E a nossa injustiça é colocada sobre Ele. Irmãos, a dívida está paga. Por isso que o texto bíblico diz em Romanos 8, agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. A dívida foi paga, em absoluto. E Ele te ferirá a cabeça, fala da vitória de Cristo. Em breve o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. Romanos capítulo 16. A serpente, o dragão, que é o diabo e Satanás, Apocalipse 20, foi preso. E em breve ele estará ardendo no lago de fogo, por causa da obra de Cristo. Por causa da obra de Cristo. Meus irmãos, algumas aplicações para terminarmos. A minha primeira aplicação é que o pecado entrou na família
de uma forma terrível, mas através de omissões, de pequenos pecados, que não eram pecados já consumados e já plenamente realizados, mas eram oportunidades de pecados. Essa é a melhor expressão. Observem bem, irmãos. Deus disse que Adão tinha que cultivar e guardar o jardim. Tudo que havia no jardim, ele tinha que guardar. Proteger, isso incluía a sua própria família. Ele não fez isso, irmãos. E um dia nós sabemos, a serpente seduziu, essa é a expressão usada por Paulo no texto de Timóteo, seduziu, enganou Eva, a mulher. Irmãos, há uma boa tradução aqui para esse versículo 6, é assim que está no texto hebraico original. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido. Aí o texto hebraico original diz que estava com ela. Aí continua, e ele comeu. Isso aqui nos apresenta coisas muito importantes. Primeiramente, a omissão masculina em nutrir a sua família, não só financeiramente, não só materialmente, mas principalmente espiritualmente. Adão não nutriu a sua esposa, não protegeu a espiritualidade da sua esposa, deixou a sua esposa ser enganada e ele estava lá. Quantos homens são assim, não é, meus irmãos? Deixam o engano, a mentira entrar no seu lar através de falsos ensinos. A negligência espiritual entra no seu lar e para o homem está tudo bem. Culto doméstico mal acontece durante a semana e para o homem está tudo bem. E a serpente vai pondo ali os seus ovos de iniquidade dentro daquela casa. E quando menos perceberem, eles já estão com vergonha de Deus e fugindo de Deus, vendo Deus não como amoroso, mas como uma ameaça, porque pecaram contra Deus, porque são culpados por isso, mas também a responsabilidade é do homem que não guardou o jardim que Deus lhe deu, chamado lar. Quando isso aconteceu a primeira vez, meus irmãos, isso trouxe miséria para toda a humanidade. Nós não podemos permitir que isso aconteça na nossa casa. Devemos proteger a nossa casa. Isso das formas mais simples possíveis, mas às vezes das formas mais complexas, às vezes. E, por exemplo, chegar para a esposa e dizer: meu amor, você não leu a Bíblia hoje? Ou a esposa chegar para o marido: meu amor, você não leu a Bíblia hoje? Você leu? Você leu a Bíblia? Você está muito estressado, você orou hoje? Vamos fazer o culto. É o pai chamar toda a família, os filhos. Venham cá, minha esposa, meus filhos, porque hoje nessa casa nós vamos fazer algo que nós nunca fizemos até hoje. Nós vamos fazer o nosso culto doméstico. E Deus vai ser rei sobre esta casa também. E será assim todos os dias. E aí sim poderemos dizer como Josué: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Fora disto, irmãos, isso será apenas uma frase de efeito na parte de trás de um carro ou na parte da frente de uma porta de uma casa de um crente. Vai ter efeito. Devemos proteger. O homem, quando se omitiu, trouxe miséria sobre si e sobre toda a humanidade. Mas também o mesmo aconteceu com a mulher. O texto nos diz que a mulher que tomou a iniciativa contra a ordem de Deus e a liderança do seu marido acerca de não comer o fruto, trouxe iniquidade sobre si e sobre outros também. Porque ela deveria não liderar o homem ali no contexto do jardim, porque Deus falou para quem que não poderia comer do fruto? Foi para o homem, não é? Foi para Adão. E depois é que a mulher foi criada. Então Adão ensinou para a mulher que ela não poderia comer do fruto, mas ela não quis saber disso. Ela foi conversar com a serpente, fez amizade com a serpente, liderou o marido e deu o fruto para ele comer, e ele passivamente assumiu. Dois problemas aqui: o homem passivo, absolutamente passivo, e não assumir a responsabilidade que Deus lhe deu no lar. Deixa acontecer, e a mulher toma a liderança, porque há uma ausência de liderança, então alguém precisa assumir as rédeas, não é? E nós vimos aqui a primeira vez que isso aconteceu, o que isso trouxe, não é? Não porque a mulher não possa fazer isso, ou porque ela não tem capacidade do que isso. Pelo contrário, muitas mulheres são
mais capazes do que os homens, muitas vezes, isso é inquestionável. Não é essa a questão é que Deus revelou isso para acontecer através de Adão, através do homem. E os homens se omitem, sabe por quê? Porque é mais fácil. Se você se omite e a liderança é delegada a outros e a coisa vai mal e dá errado, dá para torto, você diz, não, a culpa é dela. Foi você que decidiu isso daí. Então a raiz da omissão masculina hoje deve-se à covardia dos homens. E a mulher assume um papel que não é dela também. E quando isso aconteceu, meus irmãos, foi péssimo. Foi péssimo. Os papéis foram invertidos. É isso que acontece na sociedade. É isso que tem acontecido em muitas famílias. Não é à toa que tem muitos divórcios hoje. Infelizmente, até na igreja também tem isso. Tá? Nós não podemos permitir isso. Tá? Os papéis da família foram invertidos contra a ordem de Deus e isso trouxe o pecado, a morte e todo o mal do mundo. Não podemos permitir que isto aconteça na família e nem na igreja. Tá bem, meus irmãos? O Evangelho restaura famílias destruídas pelo pecado. Adão, no entanto, irmãos, no versículo 20 fala de vida. No versículo 20, ele, depois que tem toda aquela desgraça do pecado vindo ao mundo, Adão faz o quê? Dá um nome à mulher, porque até então ela não tinha o nome de Eva, chamava-se varoa, chamava-se mulher. E como é que ele diz? E deu o homem o nome de Eva, a sua mulher, por ser mãe de todos os seres viventes. Tá? Deu o homem o nome de Eva, a sua mulher. O que significa Eva? Aquela que traz vida, a que dá vida, a doadora da vida. Irmãos, no contexto de morte aqui de Gênesis 3, depois que Adão ouve a promessa do Evangelho no versículo 15, ele crê nisso, e no versículo 20 ele já está falando sobre vida. Meus irmãos, Deus restaura famílias destruídas pelo pecado. Pode ser a pior desgraça que aconteceu na família: divórcio, filhos rebelados contra os pais, problemas intensos de anos passados que ainda não se resolveram. Deus transforma famílias pelo poder do Evangelho. Quando o Evangelho está no lar, e essa família que ouve o Evangelho no lar está na igreja e recebe mais Evangelho pregado e obedece a palavra de Deus, meus irmãos, Deus vai transformando. Deus vai transformando. E em último lugar, meus irmãos, o pecado deixou consequência mesmo na vida de crentes perdoados. Lembre que mesmo depois de perdoado, irmãos, Adão foi expulso do jardim. Não é porque ele estava agora perdoado, viu a promessa do Evangelho, ele creu e agora continua no jardim. Não, ele foi expulso do jardim, foram colocados anjos na frente do jardim com espadas flamejantes para proteger o jardim. E o texto diz, para que Adão, não é? O texto diz isso, não é? O Senhor, versículo 23, Deus por isso lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra que fora tomada, e expulsou o homem, colocou querubins ao oriente do jardim e o refugiou de uma espada que se removia para guardar o caminho da árvore da vida. Ou seja, Deus expulsou o homem do Éden e a mulher também para proteger a árvore da vida. Porque se o homem estivesse no Éden, ele que estava morto, ele ia comer agora do fruto da árvore da vida, ia viver. O que é que isso significa para nós traduzido, irmãos? É que, irmãos, quando Deus expulsa o homem do Éden, isso é uma consequência de pecado, mesmo depois de salvo. Mas isso significa também um ato de amor. Pastor, mas como pode ser um ato de amor Deus expulsar o homem do jardim para que ele não coma do fruto da árvore da vida e possa viver? Isso é um ato de amor, meus irmãos, porque imagine só comigo. Irmãos, um pecador que vive durante 60, 70, 80 anos, dá muito trabalho, faz muita desgraça no mundo, faz muita maldade com as pessoas, não é? Agora vocês imaginem pecadores vivendo eternamente. Já pensou? Pecadores, odiadores de Deus, tá? Imortais. Já pensou isso, irmãos? Era isto que ia acontecer se Deus não tivesse protegido a árvore da vida. Mas Deus é tão misericordioso, irmãos, que até no meio das consequências do pecado, Ele apresenta graça. Tá? E um dia Adão morreu e ele está com o Senhor. Tá?
desfrutando daquilo que Richard Baxter chamava de um descanso eterno dos santos. Isso é um ato de amor, mas houve consequências, sim. Quando nós temos uma vida, deixamos pendências no passado e nós nos convertemos, algumas dessas coisas se resolvem, mas outras, mesmo depois de perdoados, a consequência permanece e nós devemos resolver isto. Algumas pessoas, irmãos, têm uma visão tão banal da salvação e não entendem o custo do discipulado, porque realmente você ser salvo não custa nada para você, porque o preço já foi pago, um preço muito caro. Mas agora, pertencendo a Cristo, você deve carregar a sua cruz e seguir a Jesus. Existe um custo do discipulado. De ser crente, você tem que abandonar o mundo. Depois que você abraça o Evangelho, você vai ter que abandonar as coisas do mundo, realmente. Aquilo que atrapalha a sua caminhada cristã em direção à cidade celestial deve ser deixada para trás, onde ficou a cidade da destruição, e você deve caminhar resoluto para frente. E consequências vão vir. Talvez alguém que teve uma vida obscena no passado, mesmo depois de crentes, aquelas cenas vai permanecer na sua mente. Alguém que cometeu algum crime tem que pagar. Algumas pessoas, não é? Até dão testemunho, já ouvi isso. E é dado um momento de testemunho no culto, aí a pessoa começa a dizer: olha, eu era descrente, antes de conhecer Jesus, eu roubei 3 bancos, assaltei 3 bancos, matei um, violei outro, joguei uma bomba acolá. E a gente fica pensando: pai, por que esse miserável não está preso ainda, né? Ele está contando testemunho, não é? Ou seja, a pessoa pensa que está tudo bem, fez mal aos outros, se converteu. Não. Algo interessante, meus irmãos, é que durante um despertamento, um avivamento que Deus trouxe nas colônias britânicas dos Estados Unidos, logo no início do século XVIII, usou ali o seu servo Jonathan Edwards. Irmãos, as pessoas que se convertiam a Cristo e tinham pendências de vida anterior, não é? Inclusive com a justiça, as pessoas se convertiam, uma conversão sincera, verdadeira, coração pesaroso, aquela conversão que doía de verdade, a dor do arrependimento. Irmãos, essa pessoa, ela dizia: eu sou um crente em Jesus, eu não posso agora ficar sem ter resolvido as minhas coisas passadas. E quem tinha roubado alguém ia devolver, e quem tinha ferido outro, ou mesmo cometido um homicídio, alguma coisa assim, eles começaram a se apresentar na justiça, dizendo assim: olha, eu pratiquei um crime, eu quero me apresentar à justiça e pagar pelo que devo. Hoje as pessoas, elas dizem que se convertem aí e querem ficar livres e começam a gravar testemunhos e, enfim, não é? Está invertido a coisa, mas as consequências permanecem, tá? Por exemplo, a mulher, ela continuou com as dores de parto. Os juízos, meus irmãos, que veio da queda foram um acréscimo pesaroso àquilo que normalmente acontecia, porque Deus tinha dito: crescer e multiplicar, serem fecundos e multiplicar. Então já estava nos planos de Deus o casamento, que foi criado antes do pecado, e o ter filhos, que foi criado antes do pecado. Mas agora Deus, como juízo, é incluído ali a dor do parto. O trabalho foi dado antes do pecado, porque Deus, quando criou Adão, Deus disse: cultive e guarde o jardim, proteja o jardim e vá para a lavoura no jardim. Deus criou Adão, não foi para ele ficar só cantando, sem fazer nada ali, não, como as pessoas muitas vezes têm essa ideia, né? Deus criou Adão e mandou ele cultivar o jardim. A primeira coisa que Deus fez quando criou Adão foi dar uma enxada na mão dele para ele capinar, não é? E assim, e na eternidade os homens trabalharão para o Senhor com felicidade e sem fadiga. Mas veio a fadiga como consequência do pecado e muitas outras coisas, tá bem, meus irmãos? Então, a conversão não desfaz. Entretanto, a conversão ela não desfaz os juízos, mas agora ela traz uma nova visão, uma nova perspectiva, e ela traz graça e ela traz deleite no meio dos juízos. É para ter filho, vai sentir dor, mas a Bíblia começa a falar da mulher como uma missionária, a missão de mãe. Olha só, o homem agora ele vai suar do rosto, trabalhar muito pesado para conseguir o seu sustento, mas agora ele vai fazer para a glória de Deus.
e vai sentir satisfação e deleite nisso, porque ele vai servir não a homens, mas ao Senhor, como diz Paulo em Efésios capítulo 6, não é? E meus irmãos, traz redenção inclusive para o casamento, porque um dos juízos ali é: o teu desejo será para o teu marido e ele te dominará. E muitas vezes algumas pessoas interpretam isso equivocadamente, porque está errado essa tradução, essa interpretação, que é agora como expressão do juízo de Deus por causa do pecado, a mulher, o desejo dela passa a pertencer ao marido. Mas antes disso não era assim, ela tinha a opção de desejar ou não o marido. Não é isso que o texto significa, tá? O desejo será para o teu marido, a melhor tradução é de encontro, para. É a mesma estrutura sintática, a mesma organização de frases, tá? Que existe lá quando Caim mata Abel, não é? Caim mata Abel, Caim oferece um sacrifício ao Senhor e Abel oferece outro. Deus se agrada do sacrifício de Abel e não de Caim. Caim fica com ódio, o seu rosto cai, né? O seu semblante decai. E Deus diz assim: por que você está com o semblante caído? Aí Deus diz para Caim a mesma coisa que falou aqui para Eva: o teu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. É a mesma estrutura sintática, as mesmas palavras, mas não sei porque os nossos tradutores aqui colocaram o teu desejo será para o teu marido e ele o dominará, dando a ideia de que ele vai dominar você, não é? E o seu desejo agora vai permanecer a ele como se você fosse um escravo. Não é isso. A ideia é de que o desejo, a tua vontade, as tuas afeições, as tuas emoções serão em oposição ao teu marido. O teu desejo será contra ti. Eva, o que você deseja será contra ti, tá? E você deve dominar esse desejo. Você deve dominar esse desejo pecaminoso de não se submeter à palavra de Deus, à liderança bíblica que Deus estabeleceu no lar. Aqui é algo revoltoso, desejo pecaminoso contra, não somente contra a mulher, mas próprio contra o marido também, tá? Mas quando há conversão, irmãos, Deus restaura casamentos quebrados. E Deus restaura, meus irmãos, de uma maneira que Cristo agora habitando naquele lar, começa a ter graça, começa a ter compreensão, porque são pecadores arrependidos, que quando pecam contra o outro, sabem que primeiramente pecaram contra o Senhor, e que eu não posso fazer isso contra o meu irmão em Cristo, porque em Cristo morreu, porque antes dele ser meu marido, ele é meu irmão em Cristo, habitado pelo mesmo Espírito Santo que eu, e herdeiro da mesma glória eterna que eu preciso me redimir com ele, eu preciso confessar o meu pecado contra ele, e vice-versa também. E Deus traz graça no casamento. Eu já disse aqui, mas é importante dizer novamente: o casamento, meus irmãos, ele é temporário. Por que é temporário? Porque ele passa por essa vida apenas com o propósito de preparar você para a eternidade. Ele é temporário porque ele é transitório nesta vida. Não porque é divórcios e mais divórcios, mas porque o casamento é uma máquina de santificação que lhe prepara para a eternidade. Tá bem? Casamento é isso. E Deus traz graça para esse casamento. Quero terminar aqui com uma frase muito interessante que Matthew Henry ele falava sobre esse texto aqui, retirando ali as verdades espirituais da criação da mulher vinda do homem. Ele diz assim, irmãos, Matthew Henry dizia sobre o propósito de Deus ter criado a mulher a partir do lado, da costela do homem, e ele traz aqui a exegese puritana do livro de Gênesis, dessa parte, da seguinte maneira: a mulher foi feita de uma costela tirada do lado de Adão, não foi feita de sua cabeça para dominá-lo. Deus não tirou um pedaço da cabeça de Adão para que a mulher estivesse sobre ele, nem de seus pés para ser pisada por Adão. Deus não tirou do pedacinho de pé de Adão, mas foi tirada do lado de Adão para ser igual a ele, para ser protegida pelo seu braço e perto do seu coração, para ser amada. Adão perdeu uma costela e não houve qualquer diminuição de sua força ou beleza,
pois sem dúvida a carne posteriormente foi fechada sem qualquer cicatriz. Mas em lugar disso, Adão teve uma ajudadora que abundantemente recompensou a sua perda temporária. O que Deus tira do seu povo, Ele vai de um jeito ou de outro restaurar com vantagem. Neste caso, como em muitas outras coisas, Adão era uma figura daquele que havia de vir, da mesma maneira tirada do lado de Cristo, que é o segundo Adão, a sua esposa, a igreja, formada quando ele dormiu o sono profundo da morte na cruz. Ao invés do lado de Cristo permanecer aberto, o que saiu dali foi sangue e água pelas lanças. Sangue para comprar a sua igreja e água para purificá-la para si mesmo, como diz Efésios 5:25. Que maravilha, né, irmãos? O casamento é a imagem encarnada de Deus para os homens, de como Cristo salva a sua igreja, a sua noiva. Vamos orar. Senhor Deus, Pai amado, obrigado pela Tua palavra, Senhor. Obrigado pelo alimento espiritual que recebemos. Ó Senhor, que essa palavra fique guardada no nosso coração, mas também que ela seja praticada, Senhor. Que essa palavra produza em nós frutos, Senhor. Que essa palavra nos ajude, Senhor, a viver uma vida de piedade, Senhor. A saber que Cristo nos comprou, portanto nós não mais somos escravos do pecado. Mas também que essa palavra produza conversão na vida daqueles que ainda não tomaram decisão por Jesus. E que essa pessoa se arrependa, Senhor, com profundo pesar e abandone os seus pecados e deposite sua fé em Cristo para a salvação de sua alma, Senhor. Ó Deus, nos ajuda a ver a redenção de Cristo em todos os aspectos da nossa vida, incluindo na nossa família. Em nome de Jesus oramos. Amém. Quero chamar aqui os irmãos